Eu estou na fazenda Nova Gokula, em Pindamonhangaba, a maior comunidade Hare Krishna da América Latina. Um verdadeiro santuário que oferece uma variedade de vivências baseadas nos princípios de vida simples, natural e, consequentemente, saudável. Anualmente, a fazenda Nova Gokula recebe milhares de visitantes que vêm em busca de seus atrativos. Festas típicas, alimentação vegetariana, contato com a natureza e muitos outros. Mas o mais importante que esta comunidade promove é o reencontro do ser com sua espiritualidade e a busca do conhecimento absoluto através das escrituras mais antigas já escritas, os Vedas, que culmina na consciência de Krishna. Eu sou o David Mendes, este é o Histórias Perdidas e hoje vamos iniciar uma jornada através da cultura védica. Eu conheci o movimento há muito tempo e, na verdade, em relação à fazenda, quando nós nem tínhamos a fazenda ainda. Nós trabalhávamos para comprar a fazenda em 1978, no Templo de São Paulo, onde eu morava, na rua Pandiacalógeras. Então, trabalhamos e compramos a fazenda. Eu ainda era solteiro e, então, depois de algum tempo, fazendo diferentes serviços, e decidi vir morar na fazenda quando eu me casei. Então, até então, eu era um monge celibatário no movimento. Quando eu resolvi, eu me casei, tive uma filha e, analisando, observamos que seria muito bom a criança crescer aqui. Tinha uma escola, né? Então, vim morar na fazenda em 1990. Para poder manter a família, minha profissão, então eu trabalhei como professor do Estado, né? Tinha formação em letras. Na verdade, eu estava no meio e eu resolvi fazer letras mesmo no movimento. Trabalhando no movimento, eu ia estudar, voltava, estudava na faculdade e voltava, quando morava ainda como monge no Templo de São Paulo, né? Fiz todo o curso de letras. Então, pude trabalhar como professor, dando aula de português, inglês, aqui na Redondeza mesmo, morando aqui e trabalhando lá no centro, né? Todos os dias. Assim, pude criar a família, e fazer serviço na fazenda ainda, e criar a criança está na nossa escola, que era muito boa na época, enquanto tivemos. Então, trabalhava assim como professor. Depois de algum tempo, nosso mestre espiritual, Srilatyaradeva Hridayananda Das Goswami, que foi o fundador de todo o Brasil aqui, abriu o movimento no Brasil, organizou toda a escola, essa fazenda e tudo mais. Ele queria fazer aqui um instituto também de ensino superior. Então ele disse para mim se eu podia estudar algo, né, a nível de pós-graduação. E ele falava, teria que ser algo relacionado às coisas do movimento também. Então eu procurei, pesquisei, só fui achar lá na Universidade de São Paulo, um departamento de sânscrito, né, que é relacionado a tudo que temos aqui, né? Então, eu observava, analisava o que eu podia fazer em relação a isso, para também não ser algo muito restrito, né? Então, eu pensei, nossas escrituras, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, elas são estudadas como literatura. Para nós, é uma escritura sagrada. Na Índia,
ao invés de também ser toda a literatura, onde tem todas as coisas, as histórias que dão vida à civilização, também é uma escritura completamente sagrada, uma série de coisas, um código de vida que todo mundo vive, né? Como se defendendo todos os valores da vida. Então, eu peguei essas escrituras como literatura e comparei com as literaturas mais estudadas no Ocidente, que na verdade estabeleceram os valores do pensamento do homem ocidental, que são as epopeias gregas de Ilíada e Odisseia. Fiz um estudo comparativo entre elas, né? E observando as semelhanças, diferenças, atitudes dos heróis em relação aos deuses. Então, fiz todo esse trabalho, tanto no mestrado como no doutorado, e foi muito bem aceito no departamento, na universidade, né? E está no site da universidade, muito pesquisado. E agora estou pensando, né, em publicar esse material, essa obra, né? Esse trabalho. Então foi esse trabalho que eu fiz durante um bom tempo, muitos anos, morando aqui, indo lá, porque a gente pode ficar acumulando crédito, ficando 2 dias lá e depois voltava, e assim por diante, mantendo a família, estudando e participando de todas as atividades do movimento. Isso eu terminei em 2006, já faz um bom tempo. Hare Krishna, Namastê. Eu sou astrólogo védico, morei na Índia há alguns anos e recentemente voltei ao Brasil, né, para fazer o meu trabalho como astrólogo. E durante essa estadia minha na Índia, eu aproveitei esse período, né, foram 12 anos, para fazer algumas pesquisas e investigar, não é, assim, os textos conhecidos como Shastras, que são textos milenares, que são a base de todo o conhecimento assim, do qual o movimento Hare Krishna se orienta, né? Então são conhecimentos chamados Vedas. E a base, a língua que esse conhecimento é escrito são o sânscrito, a língua sânscrita. Segundo as investigações e as pesquisas na área científica em relação às línguas mundiais, o sânscrito é a língua mais antiga do planeta. E essa não é uma informação motivada por conceitos religiosos. Essa informação é domínio público, né? Está disponível na web, né? E qualquer um pode acessar essa informação. O sânscrito é a língua mais antiga do planeta. A língua é a única língua que sobreexistiu, apesar de todas as influências históricas e movimentos históricos e corrosões, né, e tentativas de depredações, ela permaneceu intacta, então ela sobreviveu, né, a sua estrutura. E atualmente o sânscrito está se sendo feitas muitas pesquisas em torno dessa língua, porque se chegou à conclusão de que o sânscrito é a língua ou o tipo de códigos mais adequados para se utilizar em tecnologia de inteligência artificial baseada em física quântica. O Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Purana, são comentários resumidos sobre os Vedas. Então eles compõem os Vedas, né? Não é que os Vedas é uma coisa, o Bhagavad Gita é outra coisa. O Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam são comentários, são estudos resumidos sobre os conceitos presentes nos Vedas. Uma maneira fácil de compreender, embora, como a gente estava dizendo, a nossa tendência é tentar entender o universo de acordo com o nosso universo de percepção, mas naquela coisa que a gente aprende na escola, né, que a história começa com o advento da escrita e tal, só que de acordo com os Vedas, que é um dos primeiros textos escritos, né, os mais antigos, já comprovadamente os textos mais antigos escritos no planeta estão em sânscrito.
e consequentemente os Vedas. Então, na realidade, não significa que o conhecimento e que a civilização se iniciou com o advento da escrita. Na realidade, o que se iniciou foi uma era, um ciclo de era, né? Uma das fases que compõe um ciclo permanente de eras. E nesse ciclo, que é comparado à velhice ou ao inverno, né? Assim como nós temos 4 estações, né? Primavera, inverno, verão e outono, e que se repetem constantemente, então o universo ele também tem esse ciclo de repetição, diferentes eras, e as eras influenciam naturalmente o planeta, os corpos que habitavam os planetas e consequentemente o ser humano, porque o ser humano antes da era atual, que é a era de Kali, que começou há 5.000 anos atrás, de acordo com os Vedas, não precisava, para reter o conhecimento, anotar. Só de ouvir já havia uma capacidade de memorização que só por ouvir o conhecimento já era suficiente para a pessoa nunca mais esquecer. E então, por isso não havia registros escritos anteriores ao início dessa era. Mas não significa que não existia civilização, de acordo com os Vedas, né? O Ayurveda é a ciência mais antiga. Os Vedas foram divididos em 4, e um deles é o Ayurveda. E os essênios eram um povo extremamente... É dito que Jesus era essênio, né? Então só por aí você tira, né? Nós temos... na verdade, todas as ciências... de cura, ela automaticamente ela vem dos Vedas, tá? É muito interessante a origem de tudo. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? Então, em algum momento, nós sempre vamos confluir, assim como a medicina chinesa, a medicina taoísta, todos têm uma convergência. Temos o hebraico, o latim, grego, que as escrituras sagradas foram faladas e escritas originalmente nessas línguas, né? Jesus Cristo, na verdade, falava aramaico até, né? No caso do sânscrito, é uma língua eterna. Se você pesquisa mesmo nos ramos, nos estudos linguísticos, ela está na raiz lá. Assim como o português, o espanhol, essas línguas se originaram no latim, né? Começou no latim, esqueci a denominação, mas o latim mais comum, né, que se falava, a partir dali o povo foi adaptando aos seus costumes, mudando aqui, tantas mudanças, e foi criando, né, o português. Agora, da mesma maneira, antes tinha o sânscrito. Se explica que a partir do sânscrito começou a nascer diferentes galhos. O tronco principal, a raiz é o sânscrito, e de lá que foi saindo as outras. Porque antigamente se falava só uma língua. A partir dali, começou a se ramificar de acordo com os povos. Eles estão sob uma bandeira, sendo conduzidos daquela maneira. Mas quando se rebelam, querem fazer outras coisas, vão mudando seus costumes, a língua vai mudando também, vai aparecendo outros idiomas, outras línguas, né? Mas há muito tempo atrás, o mundo vivia sobre um governo, sabe? É explicado assim, né? Tem muitas histórias nas escrituras antigas, né? Que havia um imperador que governava praticamente quase o mundo todo, né? Mas só que sempre também teve... A história se perde aí mesmo nas escrituras védicas, quando a gente observa, né? Tem aquele rei, está governando, está acontecendo, mas eles lembram também que antes tinha outras histórias, assim, é muito antiga, porque é explicado que o tempo cósmico tem 4 eras diferentes, né? Que agora nós temos na Kali Yuga, antes teve a Dwapara Yuga, antes a Treta Yuga e antes a Satya Yuga. Depois volta assim, né? Satya, depois o povo começa a se degradar. Até no Bhagavad Gita fala, né? Eu expliquei esse conhecimento, mas com o tempo ele foi se desviando. Agora tem que explicar de novo, né?
Então o povo tem essa tendência, mesmo quando é explicado que Krishna veio há 5.000 anos atrás. Quando passou um certo tempo, o conhecimento que ele explicou, estava todo mundo vivendo muito bem, segundo os ensinamentos dele, mas o povo estava se desencaminhando de novo. Tanto é que Buda veio há 6 séculos antes de Cristo. Buda veio porque o conhecimento dos brahmanas ali estava se desencaminhando. Os próprios brahmanas estavam usando o conhecimento de maneira errada, para muitos sacrifícios de animais, para fazer grandes cerimônias, tinha muitos desejos pessoais envolvidos. Então Buda veio e rejeitou os Vedas. Ensinou outra doutrina, criou o budismo. Depois de algum tempo, começou novamente o conhecimento dos Vedas ser restabelecido, né? Então, é assim, porque tem muito desencaminhamento, tem algo estabelecido, então vai nascendo diferentes povos com suas diferentes intenções, vai aparecendo outras línguas. Já explicado que o sânscrito é uma língua original, porque foi falada pelo próprio Deus. O próprio Deus já falou nesse idioma, né? E é explicado que os semideuses, nos planetas superiores, falam sânscrito também. Então é uma língua mãe, e a mística dele é que se perde no tempo aí, não se tem origem, não tem explicação. Mesmo os acadêmicos, eles têm dificuldade de estabelecer tempo aí em relação ao sânscrito, sabe? Porque antes o conhecimento era transmitido só de maneira oral. Não existia, né, a língua escrita ainda, não tinha registros históricos. Então todo o conhecimento ele está envolvido aí com a oralidade e com o conhecimento espiritual, né, com a espiritualidade, com o conhecimento religioso, está muito misturado, né, os registros históricos ali. E começou só há poucos séculos antes de Cristo que começou a ter registro, no 5º século só começa a ter mais algum registro histórico de reis que existiram mesmo assim, né? E alguns reis das escrituras das grandes epopeias, do Bhagavad Gita, do Mahabharata, que é Maharaj Parikshit, sabe? Ele é mencionado, o filho dele, Janamejaya, que faz parte ali dos épicos, são mencionados nos registros históricos como pessoas que existiram mesmo, né? Os outros ficam muito assim, segundo os estudos acadêmicos, no plano mais mítico, assim, sabe? Então, o sânscrito é a base de todo esse conhecimento das epopeias, do conhecimento védico, do conhecimento do Mahabharata, das grandes epopeias, né? E tem 2 períodos do sânscrito também. Tem o período sânscrito, que foi registrado as grandes epopeias, né? Mahabharata, Ramayana, a era dos épicos, né? Depois muitos outros, Bhagavata Puranas, Upanishads e muitas outras escrituras, todas sagradas também, né? Que é os grandes santos que se reuniam na floresta, fazendo discípulos, então tem textos foresteiros, né? Tem os brahmanas, os sacerdotes, fizeram muitos comentários sobre os Vedas, o Rig Veda, que é o original, o primeiro Veda, né? O Rig Veda se diz como foi recebido de maneira divina, não tem assim um estudo, uma explicação muito concreta sobre ele, sabe? Então, a pergunta é a seguinte: o sânscrito é uma língua de 10.000 anos. E você coloca aí, joga 10.000 anos para trás, as pessoas, não é, assim, tinham uma vida bastante rudimentar, num certo sentido. Então, como que essas pessoas de 10.000 anos podiam ter a capacidade intelectual, o desenvolvimento intelectual, a liberdade porque para você produzir uma linguagem organizada, você precisa de uma comunidade de intelectuais bem orientados e tempo para que esses intelectuais possam produzir. Então você tem que ter uma sociedade pacífica, etc. Não era o caso nesse período. Então a pergunta que se faz é a seguinte: como é que uma comunidade, num período primitivo como esse, poderia ter a estrutura necessária para criar uma língua que pudesse ser tão bem formada? Inclusive a palavra sânscrito, krita significa feito, e sans, bem feito, bem, né? Então, sânscrito significa feito de forma compacta, hermeticamente feito, ou bem feito. E por isso resistiu ao tempo, né, todo o processo histórico. Então, como que uma comunidade poderia ter criado
uma comunidade humana poderia ter criado uma língua que teria a capacidade de suportar os processos históricos de todo esse período, né? Então, e a única, a língua, esses estudos, essas investigações foram feitas a partir dos estudos realizados pelos pesquisadores da NASA, justamente para encontrar uma língua adequada para a linguagem de computação quântica. E o sânscrito aparece como a única língua adaptada para isso. Então você pega uma língua de 10 mil anos e você coloca no momento atual e as duas peças se encaixam perfeitamente. Então, nós temos que levar em consideração que se essa língua é a língua mais antiga e a língua original para as outras línguas, isso não sou eu que estou dizendo, isso é domínio público, pode ser pesquisado, isso por qualquer pessoa. Então, a pergunta é a seguinte: quem introduziu essa língua na humanidade? Né? Porque certamente o nativo local, chamado humano, não teria feito uma coisa nesse nível. Então, é quem teria colocado essa língua, quem teria introduzido esse tipo de cultura, né? Então, os Vedas, ou o conhecimento védico, é um fenômeno de aculturação que vem de fora. É um tipo de colonização cultural de fora para dentro. Eles são chamados devas, são pedagogos, e eles têm a responsabilidade de encontrar pequenas colônias semelhantes à Terra e educar o nativo local para adquirir conhecimento que dá para o nativo local a capacidade de entender o que está acontecendo, que é a tentativa de equacionar o sentido da vida, né? O sentido da existência. A palavra Veda significa conhecimento. Um acervo, um conjunto de livros que tem todo o conhecimento espiritual sobre todas as características da vida e como a pessoa precisa viver, como ela se organiza, como ela deve ter um objetivo, adorar-se, estudar, organizar a sociedade, como eu falei, em 4 classes de ordens sociais, né, e daí viver de maneira tal que tem a liderança, tem aqueles que organizam toda a sociedade para cumprir essa meta da vida, né? Então, nos Vedas tem todo o conhecimento. E a partir dali, os brahmanos, os sacerdotes, escreveram muitos comentários. À medida que a vida vai passando, aparecendo novos costumes, novas transformações, então eles vão fazendo adaptações, explicando. Para explicar, criou uma série de livros chamados Brahmanas. Depois, foram aparecendo pessoas que, como eu falei, vão para a floresta, estudam, começam a falar também. Então, livros foresteiros, né? Tem outro conjunto de livros também. E foram aparecendo outros relacionados ao Rig Veda, e muitos comentários sobre eles, né? Então tem uma série de livros, depois apareceram, mais para frente apareceram os épicos, Mahabharata, Ramayana. Então tem um conjunto de livros, todos relacionados a esse primeiro Rig Veda, sabe? Sempre é explicado que eles não perdem o ponto principal, apenas vão adaptando aquele mesmo objetivo, aquele mesmo ensinamento aos costumes, né, para que eles tenham sentido, está relacionado àquele primeiro, né, ponto básico filosófico, né? Então, isso é o conjunto dos Vedas, e a base de tudo isso foi feita em sânscrito. Porque mesmo atualmente, e tem certos comentários, se você ver ligado até à NASA, sabe, que é a língua mais perfeita, onde pode se organizar uma série, ela oferece condições para se fazer certas informáticas, certas organizações de informática para cumprir o propósito que eles desejam, sabe? É uma língua muito perfeita, muito bem organizada, muito sintética, sabe? A Ayurveda é uma ciência completa. A Ayurveda é, como eu te falei no início, e eu quis falar sobre isso porque é uma das máximas do Ayurveda que condiz com a linha que nós praticamos, que é a Mantra Yoga. Mas Krishna fala, né, que inclusive dos mantras, ele é o mantra Om, que é um mantra de limpeza de consciência, né? E ele fala dos sacrifícios, eu sou a japa, que é o cantar do mantra Hare Krishna. É muito interessante, todas as linhas elas têm uma convergência, porque se não fosse isso, também teria algo que tivesse
além do conhecimento, que não seria os Vedas, então também não seria, né? Não seria um conhecimento absoluto, né? Mas, por exemplo, o Ayurveda trabalha com uma linha que eu sempre gostei muito, que eu me especializei, que é a fitoterapia ayurvédica. São as plantas de conhecimento mais antigo dentro do Ayurveda. E que nós temos um resultado muito incrível, mesmo hoje, na atualidade, né? Particularmente, eu só trabalho aqui, mas as pessoas procuram porque já conhecem a eficácia dessas plantas. Até nós temos médicos conceituados no Brasil que de vez em quando falam de algumas. Então, e a vibração sonora do sânscrito também é muito significativa. Se você repronuncia, né, os mantras sagrados de Amadya, Sadhitaradya, Tamvaya, Ditaratastasha, Sabigasarat, Tenebrahma, Hidayat, Kavaye, Muhantyat, Suraya. Então, quando pronuncia, é uma vibração sonora que ajuda até mesmo de maneira terapêutica, sabe? Ela nos ajuda a estruturar mais nossos pensamentos. Uma vez o cérebro, os pensamentos são bem estruturados, bem sintonizados, a saúde também melhora e a nossa conexão com o divino fica muito clara. E até explicar, quanto mais a pessoa está conectada a orações assim, ela tem mais alento, sabe? Mesmo tem muitos vídeos agora no YouTube, tudo falando que a medicina prova que a oração, esse alento de esperança, faz a pessoa recuperar-se de qualquer doença mais rapidamente. Então tem uma série de mística no sânscrito aí pela sua vibração sonora. E a vibração é algo muito significativo, né? Não tem vibrações que quebram cristais. Se você ouve uma música muito agitada, que leva a pessoa a querer dançar, se movimentar, ou você ouve uma música calma, ambiente, você se tranquiliza, se interioriza, né? Então a vibração, a intuição. Então a vibração sonora do sânscrito é muito poderosa, as mais poderosas que existe. Tanto é que o Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São combinação de 3 palavras em sânscrito. Mas é o Maha Mantra. Mantra quer dizer mente, traz controle da mente. Então quando se canta esse Maha Mantra, a gente vai ter um recurso que a pessoa se conecta com o divino de maneira muito forte. Ela é conectada, ela vai despertando suas energias mais internas e os seus tecidos refinados para se conectar com a divindade. Então o sânscrito tem toda essa mística, porque os nomes de Deus estão nele, o próprio Senhor usa ele, os representantes de Deus usam esse idioma. Então a sua organização é feita de tal maneira que ajuda a pessoa a estar sempre conectada com o seu interior, com sua identidade mais importante como servo eterno de Deus e com Deus. Então, porque é importante a pessoa se conhecer, né? Se ela se conhece, o sânscrito, todo o ensinamento dele vai levar a pessoa a refletir sobre quem ela é, sabe? Porque todo o que existe no sânscrito, nas escrituras sagradas, leva a pessoa a essa reflexão. Um ponto básico das escrituras fala assim, explicado assim, Tato Brahma de Gyasa, quer dizer, agora chegou a hora de indagar sobre a autorrealização. Porque a forma humana de vida, como eu explicava antes, como alma, nós passamos por muitas espécies de vida, até chegar ao corpo humano. Então, quando chega no corpo humano, a pessoa ela pode refletir e pensar, indagar quem sou. Quando estava nas formas inferiores, corpos de animais, diferentes espécies, 8 milhões e 400 mil espécies de vida. A pessoa não podia se indagar. Então, no sânscrito, a pessoa vai ser levada a isso, a se indagar. E como astrólogo védico, uma das minhas responsabilidades é justamente encontrar a missão, o sentido da vida das pessoas que me procuram para fazer a interpretação do mapa, para que eu interprete o mapa deles. Então, através do sistema de conhecimento védico, é possível fazer esse tipo de investigação,
porque o instrumento permite a verificação do sentido que é a experiência da vida e também o porquê a pessoa está vivendo aquela experiência pela qual ela está passando, qual é o sentido disso tudo e qual é o objetivo disso tudo. Portanto, a minha observação final em relação ao que eu estou dizendo aqui é que de todas as investigações que nós fazemos, de fragmentos, de busca, de entendimento, em algum momento o pesquisador ele vai acabar se deparando com a realidade inexorável de que a fonte do conhecimento superior desse planeta está contido nos textos conhecidos como Vedas. Não é à toa que a Índia é um país, não é que na verdade ali é que os Vedas se perpetuaram ou que se floresceram de maneira mais natural, é a parte do planeta que produz pessoas santas, né? Interessante. Você vê, cada local tem a sua produção local, né? O Brasil produz jogadores de futebol, os americanos homens de negócios, os árabes guerreiros, né? A Índia produz homens e mulheres sábias, homens santos, mulheres santas, homens sábios, né? Se você pensa sábios, imediatamente a mente vai para a Índia. Então, você vê, você reconhece uma árvore pelos frutos, né? Então, um local que produz homens e mulheres santos e sábios tem que ter alguma raiz que justifique isso. E essa justificativa nós encontramos nos textos conhecidos como Vedas, que não são necessariamente textos produzidos por seres humanos, mas foram registrados por humanos. Mas eles foram introduzidos de fora para dentro nós conhecemos como Devas. É isso, todos os conhecimentos, como diz, né, a Bíblia, todos os conhecimentos têm a mesma vertente, todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam à cura. Aí uma vez perguntaram para Prabhupada, todos os caminhos levam a Deus, Prabhupada? Ele sim, uns de escada e outros de elevador. Prabhupada trouxe o trem-bala para nós voltarmos para casa. Srila Prabhupada disse, agora vocês têm a chance de ouro, voltem para casa. Nós não somos daqui. E eu digo que o grande sofrimento da entidade viva é tentar ser o que ela não é. A gente fica se esforçando para ser o que a gente não é, né? Krishna fala em mantras, quer seja no Ramayana, no Mahabharata, né? Sempre vai ser em versos. Os conversos sempre em versos, né? Porque é explicado que o mundo espiritual é tão perfeito que toda palavra é canção, todo andar é uma dança. Então é tudo muito harmonizado, existe muita harmonia em tudo, né? Então o sânscrito é organizado dessa maneira. Tanto é que se explica assim em sutras, uma forma concisa de ensinamento, né? Então, tem os mantras mais poderosos, como o Maha Mantra, né? Tudo para mantra, como eu falei, controle da mente. Então, o objetivo, a própria estrutura da língua leva a pessoa a isso, a se interiorizar, porque o próprio grande filósofo falava, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, a pessoa é levada a se indagar, se interiorizar e conhecer-se, e quando ela se entende, né? Eu sou uma alma espiritual, parte integrante do Senhor. Também fui levado já a refletir quem é Deus, né? Então, quem é Deus, quem eu sou, esse é o grande objetivo. Então, a língua mais antiga é o sânscrito, as outras se explicam na linguística que derivaram dela, como o português derivou do latim, e a base de toda a língua originária antiga tem o período védico, como eu falava, o sânscrito só era usado para as coisas sagradas. O período sânscrito tem as epopeias, que leva a pessoa de uma maneira mais trabalhada, através de histórias, né, se conectar com o conhecimento. Depois foram feitos também romances de maneira mais assim, não só religiosos, né? Também obras literárias também, que não são diretamente religiosas, nesse período já do ano alguns séculos depois de Cristo para cá. Na verdade, existem informações, né, nos próprios Shastras explicando de onde é que vem, né, a língua.
vem de um sistema planetário conhecido como Swarga. Swarga. A descrição desse universo é que ele está dentro de um cone. Né? Então ele está dentro de um cone. É como se fosse um lótus. A metáfora que dá é como se fosse um lótus. Inclusive, a descrição das formas, porque são muitos universos, né? E a descrição de muitos universos ou de multiversos é uma descrição que você só encontra nos Vedas, das escrituras chamadas sagradas ou herméticas desse planeta, as escrituras oficiais, vamos dizer assim, que formam religiões, que têm seguidores, oficialmente falando. Os Vedas são a única escritura nesse planeta que descreve multiversos, ou assim, a quantidade limitada de universos paralelos, inclusive. E esses universos, eles ficam dentro de uma jurisdição que é um ambiente onde dificilmente se consegue passar devido às distâncias universais. E os chamados pedagogos, né, que são aqueles que vêm com a responsabilidade de educar os nativos locais, vem de uma região conhecida como Swarga, que é como se fosse a classe administradora do universo, né? Eu não vi nenhuma informação concreta sobre isso, mas eu também já ouvi algo assim, que em Atlântida se falava, tem Atlântida e tem aquela outra cidade também, Lemúria. Eu também ouvi falar que se falava sânscrito lá, viu? Mas eu não tenho nenhum dado concreto sobre isso, mas eu já ouvi algo assim também, que se falava sânscrito lá. Por quê? Também tem uma história que eu também não pesquisei ainda para ver se tem algo verídico nisso, que Dwarka, a cidade onde morava Krishna, ela foi submergida, o mar tomou conta. É uma ciência, Davi, é uma ciência. Tudo, como eu te falei, eu buscava respostas que fossem convincentes. Quando eu saí, eu estava ainda na fase seminarista e tentando buscar respostas, e eu encontrei de forma muito satisfatória as respostas na proposta filosófica Hare Krishna, que é baseada nos Vedas, né? Então, assim, quando você desenvolve o seu amor próprio, quando você sabe quem é, da onde veio e para onde vai, que você é parte, parcela dessa totalidade. Nós somos uma célula do corpo de Deus. Então nós nunca estamos sozinhos. Nesse momento, você não quer mais se torturar com drogas, com bebida, com cirurgias. Você, eu vou me amar, porque eu sou feito de amor, eu sou feito de conhecimento, eu sou feito do prazer de Deus na Terra. É isso. Hare